Olá pessoal, tudo jóia? Nesta aula nós estaremos trabalhando aí com potenciação, também conhecido como exponenciação. Meu objetivo é mostrar para vocês o significado desta operação e em seguida estaremos trabalhando aí, vendo, algumas propriedades que são inerentes a este conceito. Essas propriedades que nós vamos estar vendo, elas são de fundamental importância aí na resolução de problemas envolvendo a potenciação, ok? Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é a potenciação. Potenciação nada mais é do que uma operação, né? Assim como a multiplicação, a divisão, a soma, ok? É uma operação no qual esta operação ela é disposta da seguinte maneira. O valor que está embaixo, pode ser um número, pode ser uma expressão, é chamado de base. E o valor que está em cima, podendo ser um número ou uma expressão, uma letra, não sei, vai ser chamado de expoente. E o que significa isso? Quando nós olharmos para uma operação desse tipo, exemplo, 3 elevado a 2, quando for 2 eu posso ler também 3 ao quadrado, nada mais é do que 3 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes isso? 2 vezes. Então é o seguinte, a potenciação, na realidade, é uma multiplicação, onde o expoente vai informar quantas vezes eu devo multiplicar a base por ela mesma. Esta é a ideia da potência, ok? Então observe, 3 ao quadrado, o 3 eu vou colocar aqui e vou repetir ele 2 vezes, multiplicando. 3 vezes 3, 9, ok? Então 3 ao quadrado é igual a 9. 10 elevado à terceira potência, quando for 2 eu leio o quadrado, quando for 3 eu leio ao cubo, ok? Então vai ficar o seguinte, 10 elevado ao cubo é a mesma coisa de 10 vezes 10 vezes 10. Quantas vezes? Quem manda é o expoente, 3 vezes. Então 10 vezes 10 dá 100, vezes 10, 1000. Este é o resultado. 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 significa que eu devo colocar o 3 apenas uma vez. Então 3 elevado a 1 é igual a 3, ok? 2 elevado à quarta potência. O que significa isso? Significa que eu vou multiplicar a base, que é o 2, por ele mesmo, 4 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. Ok? Então, isso é o básico aí da potência, né? Então, nós acabamos de ver aí o significado desta operação. Tá joia? Agora nós vamos ver as principais propriedades envolvendo esta operação. Então, acompanhe aí comigo. A primeira propriedade será a propriedade potência com base 1. Toda vez que tivermos uma potência cuja base seja 1, independente do expoente, o resultado dessa potência sempre será igual a 1. Exemplo, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 elevado à quinta potência é igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes igual a 1. Ok? Primeira propriedade, então, tranquilo. Vamos agora para a segunda propriedade. Propriedade 2 é muito tranquilo. Observe, potência com base 0. Toda vez que a base da potência for 0, o resultado também será 0. Então, observe, 0 ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0. Note que o resultado destas multiplicações vai ser igual a 0. 0 elevado à quarta potência é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 4 vezes. Isso também é igual a 0. Então, propriedade muito tranquila. Vamos para a propriedade 3. Propriedade 3 é uma propriedade muito interessante e diz o seguinte: toda vez que a gente for realizar o produto de potências com a mesma base, nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Observe como é que isso funciona. Observe que aqui no primeiro exemplo eu tenho um produto de potências com a mesma base. Aqui é base 2, aqui é base 2. Então o resultado final vai ficar da seguinte maneira. Nós vamos conservar a base e vamos somar os expoentes. 3 com mais 4, que consequentemente vai ficar 2 elevado a 7, né? 2 elevado à sétima potência. Exemplo 2. 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 5 elevado à décima potência.
bases iguais. Então, quando tivermos esta operação, nós podemos conservar a base e somar os expoentes. 2 com mais 3 com mais 10 é a mesma coisa de 5 elevado à 15ª potência. Ok? Muito tranquilo, né? Vamos agora para a nossa quarta propriedade. Ok, a quarta propriedade fala a respeito da divisão de potências com mesma base. Então observe só o que acontece. Quando nós tivermos a divisão entre potências com mesma base, nós vamos conservar a base e vamos subtrair o expoente. Ou seja, é diferente, né, da multiplicação. Na multiplicação a gente conserva a base e soma os expoentes. Na divisão a gente conserva a base e agora a gente vai subtrair os expoentes. Então neste exemplo, 8 elevado à 7ª potência dividido por 8 ao quadrado, nós conservamos a base, no caso é 8, e vamos subtrair 7 por 2 aqui. Então fica 7 menos 2 é igual a 5. Portanto, o resultado fica 8 elevado à 5ª potência. Próximo exemplo. 3 elevado à 4ª potência dividido por 3 elevado à 7ª potência. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então vai ficar 4 menos 7. 4 menos 7, como o 4 é menor do que o 7, então o sinal vai ficar negativo, né? E a diferença aqui é de 3. Então fica 3 elevado a menos 3. Correto? Último exemplo, 10 elevado à 8ª potência dividido por 10 elevado à 6ª potência dividido por 10. Observe que quando não aparece o expoente, nós consideramos esse expoente aqui como sendo o número 1, ok? Então vamos conservar a base e vamos subtrair os expoentes. Então vai ficar 8 menos 6 menos o expoente do 10 aqui, que nós omitimos. Então no caso o expoente aqui vai ser 1. 8 menos 6 é 2. 2 menos 1 é igual a 1. Portanto, fica 10 elevado a 1, que é a mesma coisa de 10. Correto? Então, vamos aí para a propriedade 5. Quinta propriedade. Potência quando o expoente for zero. Toda vez que o expoente de uma potência for zero, o resultado sempre vai ser igual a 1. Exemplo, 5 elevado a zero, o resultado é 1. 225 elevado a zero, o resultado também é 1. Qualquer coisa, por exemplo, entre parênteses, eu tenho uma expressão numérica aqui, ó, raiz quadrada de 2 mais 3/5. Se eu pegar isso aqui tudo e elevar a zero, o resultado desta expressão vai ser igual a 1, ok? Toda vez que o expoente for zero, o resultado da potência será igual a 1. Vamos agora para a próxima propriedade. Na propriedade 6, estaremos aprendendo a calcular uma potência de uma outra potência. Quando tivermos essa situação, nós vamos conservar a base e vamos multiplicar os expoentes. Então observe aqui os exemplos. Eu tenho 2 elevado ao quadrado e o resultado dessa potência estarei elevando novamente ao cubo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos conservar a base e multiplicar os expoentes, ou seja, 2 vezes 3. 2 vezes 3 é a mesma coisa de 6, então fica 5 elevado à 6ª potência. Próximo exemplo, 7 elevado a 7, o resultado aqui está entre parênteses, eu vou elevar a 8. Então é uma potência de uma outra potência. Eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes. 7 vezes 8, 56. Aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado. Este resultado, que está entre parênteses, eu vou elevar novamente ao quadrado. E este resultado agora estaria elevando à 5ª potência. É a mesma coisa, eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, que é 4, vezes 5, que é igual a 20. Tá joia? Vamos para a próxima propriedade. Ok, esta 7ª propriedade fala a respeito da potência de uma fração. Então, se você tiver uma fração e esta fração toda estiver entre parênteses,
elevado a um determinado número, como no exemplo, 2 terços entre parênteses elevado a 5, significa que eu estou elevando tanto o 2 à quinta potência quanto o 3 à quinta potência. Então vai ficar 2 elevado à quinta sobre 3 elevado à quinta potência. Exemplo 2 aqui, ó, 1 sexto, observe que está tudo entre parênteses elevado ao quadrado. Então esse quadrado vai servir tanto para o numerador, que é o 1, quanto para o denominador, que é o 6. E aí fica 1 ao quadrado é 1 mesmo, então não precisa colocar o quadrado, dividido, ou sobre, né, 6 ao quadrado. Que a depender, se você já quiser calcular, você pode colocar 36, que é 6 vezes 6, ok? Agora, observe este último exemplo. A fração não está entre parênteses. Então significa que este expoente ele é apenas expoente do 3 e não do 5. Portanto, aqui a gente não pode estar aplicando o 2 aqui, o expoente 2 também para o 5. Ele é apenas do 3. Portanto, 3 ao quadrado é 9 e o 5 repete. Tá joia? Beleza, vamos aí para a próxima propriedade. A propriedade 8 é muito interessante. Vamos ver aqui como calcular uma potência quando o expoente for negativo. Então observe aqui, ó, 2 elevado a menos 3. Então qual é o processo? Toda vez que o expoente for negativo, nós vamos inverter esta potência, ou seja, nós vamos colocar o número 1 em cima e pegar a potência e trazer para o denominador, agora com o expoente positivo. Sempre vamos realizar esta operação, ok? Então 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa de 1, porque o expoente é negativo, tem que colocar 1 em cima, e a potência passa para o denominador com o expoente positivo. Se você já quiser calcular o 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8, então fica 1 oitavo. Exemplo 2, 3 elevado a menos 1. O que nós vamos fazer? Colocar o número 1 no numerador e a potência passa para o denominador com o expoente positivo. Então vai ficar 3 elevado a 1. Era negativo, ficou positivo. 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é a mesma coisa de 3. Então fica 1 terço. Ok? Olha só esse exemplo aqui, interessante. Eu tenho 3 quintos, e isso tudo entre parênteses está sendo elevado a menos 2. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos no exemplo anterior. Só que para facilitar, o que eu fiz? Ao invés de colocar 1 sobre a fração toda e ficar muito grande, eu escrevi assim, 1, aqui a fração pode ser entendida como uma divisão, então fica 1 dividido, esse número aqui vai ficar no denominador, só que com o expoente positivo, ok? Então aqui nós vamos simplificar. 1 dividido por, como eu tenho uma potência de uma fração aqui, então vai ficar 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, ok? E agora é só realizar a divisão. 1 dividido por 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, divisão de frações, o que a gente faz? Fica 1 vezes 5 ao quadrado, que está aqui, sobre 3 ao quadrado vezes o denominador aqui, que no caso vai ser 1. Não tem o denominador, então a gente considera 1. E aí fica 3 ao quadrado. Concluindo, o que nós temos que fazer quando formos calcular a potência de um número com expoente negativo? É só inverter o número. Observe que aqui eu tenho 3 quintos, o resultado ficou o quê? 5 terços, ok? O 2 aqui ele vai funcionar tanto por 3 quanto por 5. Então ficou 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Tá joia? Lembre-se disso. Vamos para a próxima propriedade. Ok, chegamos agora na nossa última propriedade, que é uma propriedade muito interessante, porque ela permite a gente relacionar uma potência, uma operação de potenciação, com a operação de radiciação. Toda vez que eu for calcular uma potência onde o expoente estiver na forma fracionária, né, ou seja, que o expoente for uma fração, eu posso reescrever essa potenciação como uma radiciação. E observe como é que fica. Eu escrevi aqui de forma genérica, utilizando letras, né? E aí você pode acompanhar comigo. Eu tenho A elevado a B sobre C. Então, B sobre C é o expoente. Como é que eu transformo isso em uma raiz? É fácil. O A, que é a base, passa a ser o radicando. O B, que é o numerador do expoente, passa a ser o expoente do radicando, no caso do A. E o denominador do expoente passa a ser o índice da raiz.
tá joia? Vamos entender isso melhor com os exemplos aqui abaixo. Eu tenho 2 elevado a meio, então, utilizando aqui a definição, olha só como é que fica. O 2 passa a ser o radicando, fica dentro da raiz. O número 1, que é o numerador, passa a ser o expoente do radicando, então fica 2 elevado a 1. E o denominador do expoente passa a ser o índice da raiz. Então eu tenho na realidade uma raiz quadrada de 2 elevado a 1. Esse 2 eu posso omitir, porque toda vez que a raiz for uma raiz quadrada, o índice pode ser omitido. Então vou retirar ele daqui e 2 elevado a 1 é a mesma coisa de 2. Tá joia? Próximo exemplo. 5 elevado a 2 terços. O 5 vem aqui para dentro da raiz. O 2, que é o numerador, passa a ser o expoente do 5, então fica 5 ao quadrado. E o 3 passa a ser o índice da raiz. Então nós temos aí uma raiz cúbica de 5 ao quadrado. Resolvendo logo 5 ao quadrado aqui, eu vou ter, na realidade, uma raiz cúbica de 25. Olha só esse último exemplo. Aqui, vamos fazer o processo inverso. Eu dei uma raiz sexta de 17, e nós vamos transformar essa raiz em uma potência. Sempre isso é possível. Então, observe. O 17 é a base. O índice aqui da raiz passa a ser o denominador do expoente. E aqui em cima, que no caso é o expoente do radicando, observe que não aparece aqui, então na realidade ele é 1. Então o 1 passa aqui para cima, fazendo o papel de numerador do expoente do resultado final. Ok? Agora nós vamos encerrar vendo algumas observações aí finais com relação à operação de potenciação. Então vamos lá. Para finalizar a nossa aula, eu preciso falar para vocês de algumas observações importantes à potenciação. Primeira observação aí é o seguinte, que existem algumas operações que não estão definidas, ou seja, não é possível a gente estar calculando. Como? Calcular potência com base zero e expoente negativo. Então, por exemplo, 0 elevado a menos 2, isso aqui não é possível, não existe solução para esse tipo de operação. Por quê? Observe aqui comigo, 0 elevado a menos 2, pela definição, toda vez que o expoente for negativo, a gente vai inverter. Então a gente vai colocar o número 1 e colocar a potência embaixo com o expoente positivo. Então ficaria 0 ao quadrado. Mas observe que isso daqui é a mesma coisa de 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é igual a 0. Então eu tenho aqui 1 sobre 0. Não é possível estar realizando divisões quando o denominador aqui for igual a 0. 1 dividido por 0, 2 dividido por 0, não dá para dividir nada por 0. Portanto, não está definida operações onde o expoente é negativo e a base é igual a 0, ok? Eu fiz aqui o exemplo com o menos 2, mas poderia ser com qualquer número negativo. Outra operação também que não está definida é 0 elevado a 0. Aí, toda vez que tivermos 0 elevado a 0, esta operação não é possível ser realizada, ok? E a outra observação que eu quero fazer é quando nós vamos calcular potência com base negativa. Então tem duas hipóteses. Quando a potência for de base negativa e o expoente é um número inteiro, esse número ele pode ser um número par ou ímpar. Se o número for par, como no exemplo aqui, eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, basta a gente considerar essa potência com um sinal positivo, normal. Então vai ficar 2 ao quadrado é 4. Isso se justifica pela questão do jogo do sinal, ok? Então eu tenho menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. Quando o expoente for ímpar, né, e a base negativa, nós vamos o quê? Calcular normalmente 2 ao cubo, que dá 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Porém, o resultado final vai ficar negativo. Se justificando também isso aí pela questão do jogo de sinal. Observe aqui que menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos vai dar mais, que com menos é igual a menos. Conclusão. Quando o expoente for par, a potência será positiva. Quando o expoente for ímpar, a potência será negativa. É claro que neste caso estou falando de potências com base negativa. Ok? Então, valeu pessoal. Lembre-se de se inscrever em nosso canal e também de qualificar o nosso vídeo. Tá joia? Até a próxima aula!